Primeiro eu vou explicar para vocês como que a gente faz o diagnóstico basicamente de pré-diabetes. Quando a sua glicemia está entre 100 e 125, a glicemia é de jejum. Ou quando a sua hemoglobina glicada está entre 5,7% a 6,4%. Acima disso a gente já considera diabetes. Tanto da de jejum quanto da hemoglobina glicada. Obviamente tem que fazer mais de uma medida, a gente tem que ter outros parâmetros. O pré-diabetes, como o próprio nome diz, mostra que o paciente está a caminho do diabetes. O pré-diabetes já é uma condição que o paciente tem dificuldade para metabolizar a glicose. Basicamente, existe uma coisa chamada resistência à insulina. As células elas ficam resistentes à ação da insulina, que o papel é colocar a glicose dentro das células. São vários motivos que geram resistência à insulina. Vou falar nos próximos stories. Algo muito importante para um paciente nesse contexto de pré-diabetes é fazer atividade física regular, tanto exercício de ganho de massa muscular quanto exercício aeróbico. Por que exercício de ganho de massa muscular é importante? Porque o músculo vai ajudar nessa captação de glicose, vai ajudar a reduzir essa resistência à insulina. Perder gordura corporal, principalmente dessa região do abdômen, essa gordura visceral vai ajudar também a melhorar a resistência à insulina. Perda de peso de 5 a 10% do seu peso, que não é tanto, pessoal, já melhora muito o parâmetro desse pré-diabetes. Qual que é a questão? Se a gente não cuida do pré-diabetes, ele pode evoluir, e a tendência dele é de fato evoluir para um diabetes, uma falência pancreática das células beta-pancreáticas. Por quê? Como o nosso pâncreas produz insulina, as células vão ter resistência a essa insulina, ele vai querendo produzir cada vez mais, isso pode gerar uma falência da secreção de insulina, explicando uma forma muito básica. Então, para fechar a sua resposta, existem medicações que ajudam na resistência à insulina, a metformina, o glifage é uma das mais usadas, tá? Mas não necessariamente precisa dar medicação para esses pacientes. Eu preciso que esses pacientes mudem o estilo de vida, ajustem o padrão alimentar, então o nutricionista cai muito bem aqui. Façam atividade física, como eu falei agora no story anterior, e controlem a gordura corporal. Ah, mas eu já sou magro, então você tem que melhorar a sua alimentação. A gente tem que lembrar que tem genética para tudo isso, tem outros motivos, obviamente, mas o que você tem que melhorar a alimentação e você tem que fazer atividade física. Se tudo isso não se resolver, ou se um paciente que já tem hipertensão, já tem doença coronariana, já tem outros fatores de risco, pode ser que a gente, de fato, na primeira consulta, junto com as mudanças do estilo de vida, indique medicação para esse paciente. Então, precisa entender melhor o seu caso, saber se você tem outros fatores de risco, qual que é o seu contexto. Porque muitos pacientes conseguem ajustar o estilo de vida e conseguem sair do pré-diabetes. Qual a questão? Existe muito diagnóstico errado de paciente com falta de testosterona. Então, um dos motivos que podem reduzir a testosterona de um paciente no exame, por exemplo, é a obesidade. Então, às vezes o paciente ele tem um excesso de gordura corporal que, por vários motivos, vão fazer a testosterona dele diminuir no exame de sangue. E você sair dando testosterona para esse paciente sem cuidar de todo o resto, sem melhorar o sono dele, sem melhorar a alimentação dele, sem melhorar a atividade física, sem melhorar a composição corporal desse paciente, você está prejudicando esse paciente. Porque você vai ter um custo de oportunidade aí que você está perdendo de ajudar ele a melhorar os hábitos de vida e ter uma longevidade sem o uso de testosterona. E você está fazendo, entre aspas, esse paciente ficar dependente da testosterona, o que pode acontecer muitas vezes. Tanto dependência psicológica como dependência mesmo do remédio ali. E a gente tem visto isso, eu, colegas, enfim, cada vez. Vamos lá, pessoal. Uma coisa que vocês precisam aprender é que existe um diagnóstico chamado hipogonadismo, em que o paciente não produz testosterona na quantidade adequada por problemas nas gônadas, que são as produtoras de testosterona. Isso causa vários problemas, inclusive aumenta o risco cardíaco de um paciente, certo? E quando a gente repõe testosterona nesse paciente, existe estudo bom sobre isso, a gente reduz o risco cardíaco dele. Ótimo. Mas o que acontece? Agora, virou mercado na medicina você prescrever hormônio para todo mundo. E muitos pacientes acreditam que repor testosterona vai melhorar a libido, vai melhorar a vontade de trabalhar, vai melhorar a concentração, vai melhorar o sono, vai melhorar o estresse dele, vai melhorar a vida dele por completo. Isso pode até acontecer em alguns motivos, não necessariamente pelo efeito da testosterona, mas pelo efeito psicológico que essa reposição vai causar nele. Seja reposição de testosterona, de outros análogos de testosterona, enfim. Então isso está cada vez mais frequente.
tá? Não é uma opinião minha, é uma coisa que eu tenho visto na prática, tanto no contexto de consultório como no contexto de UTI. Hoje é mercado você ir no médico e ele te dá testosterona e você vai sair de lá feliz pelos efeitos. A testosterona vai melhorar aí sua performance na corrida, na atividade física, vai te dar mais músculo, vai aumentar a libido. A gente sabe que isso com o tempo para muitos pacientes pode atingir uma outra estaca. O paciente tem um ganho muito grande, depois ele volta àquela normalidade que ele tinha. Muitas vezes ele não consegue se livrar da testosterona, dos análogos, dos esteroides anabolizantes. E fica dependente do médico, isso gera um mercado, isso gera muita coisa. E muitas vezes esse paciente acha que só porque o exame dele ali está num valor próximo do limite inferior, então o que significa, pessoal? Quando a gente faz um exame, a gente tem lá do lado, né? Valor de referência, vou dar um número aqui, 200 a 900. Ele vem com 250. E daí o que acontece? O médico chega para ele e fala assim, olha meu amigo, olha só, o problema do seu cansaço, do seu estresse, da sua falta de libido, do seu desânimo, é testosterona, olha isso. Você está com deficiência. O ideal é que ela esteja mais próxima de 600, mais próxima de 900. Pessoal, isso é muito complexo, não é uma matemática simples desse jeito. Não necessariamente esse paciente tem deficiência de testosterona. Não necessariamente o paciente que tem ali 400 é melhor que tem 250. Não necessariamente o paciente tem 600, o corpo usa melhor do que esse paciente 250. A gente precisa ter entendimento de que não é só olhar aquele númerozinho para dar o diagnóstico. E o que acontece, muito aí a gente vê que muita gente acaba ganhando testosterona sem necessariamente precisar. E sem entender o motivo da queda de testosterona, que muitas das vezes são hábitos de vida, principalmente pacientes jovens, entendeu? E a gente acaba criando aí uma sociedade dependente desses hormônios. Primeiro, se o seu relógio te mostrou isso escrito, que identificou em você, me manda uma mensagem para eu te explicar isso mais com calma. Mas fibrilação atrial é um tipo de arritmia em que o coração ele bate descompassado. Então, em vez dele ser rítmico, ele fica arrítmico. É um dos grandes fatores de risco para AVC, pessoal. Porque faz trombo no coração, esse trombo vai pela carótida para o cérebro, entope a artéria do cérebro e causa AVC. A gente tem muito medo de fibrilação atrial na cardiologia, porque ela aumenta muito o risco desses pacientes. Então, o Apple Watch ele tem um algoritmo em que ele consegue identificar ou sugerir que o paciente possa estar com fibrilação atrial. Tem um estudo muito legal, acho que 2019, 2020, chama Apple Heart Study, vou colocar aqui para vocês na tela, que ele avaliou uma boa acurácia do Apple Watch para os pacientes que usavam com frequência o relógio, para dizer se o paciente estava entrando em FA, em fibrilação atrial ou não. Então, interessante, são os wearables nos ajudando aqui. Esse eletro de cima, que vocês podem ver que ele está rítmico, é um eletro com ritmo sinusal, que é um ritmo certo do coração, teoricamente. É um ritmo em que o coração ele bate de uma forma compassada. Os intervalos entre uma batida e outra são semelhantes, iguais. Nesse eletrocardiograma aqui de baixo, a gente vê a fibrilação atrial. Olha como que é tudo desordenado, né? Então, as batidas elas não respeitam um ritmo, elas são arritmia, que a gente chama, é um tipo de arritmia. Tá bom? Então, olha que interessante. Isso daqui que ele consegue identificar com o algoritmo, ele vê que essas diferenças entre uma batida e outra estão bem diferentes. E ele te sugere que você possa estar com uma fibrilação atrial. A miocardite, como o próprio nome diz, é uma inflamação do músculo cardíaco, que pode ser leve ou pode ser muito grave. Tem paciente que vai à falência do coração por uma infecção do músculo cardíaco. Então, às vezes tem paciente que perde completamente a função do músculo cardíaco e precisa de um transplante cardíaco, por exemplo. O Covid é um vírus que tinha uma susceptibilidade de atingir o músculo cardíaco e causar miocardite. E muita gente teve Covid, teve inflamação do músculo cardíaco pelo vírus, mas isso não foi grave e melhorou. E às vezes nem soube, né? A gente vai fazer uma ressonância nesses casos, que por alguns motivos a gente resolvia fazer, e a gente via que o músculo tinha sido acometido. Então, depende do vírus, alguns vírus são mais fáceis de causar isso. Não necessariamente miocardite é causado só por vírus, existem outros agentes que podem causar, infecciosos e químicos. Mas não é muito prevalente depois de uma infecção, não. Como eu te falei, depende do paciente, do sistema imunológico desse paciente e do tipo de vírus. Essa pergunta é ótima, né? Você corre aí 20 km por semana, então a gente sabe que para ter alterações compatíveis com aquelas alterações de coração de atleta, a gente precisa de uma carga de treino maior. De todo modo, mesmo a baixa carga de treino aeróbico, como você está fazendo,
que não é tão baixa assim, você faz mais do que muita gente, isso já pode trazer adaptações, e uma delas é redução na frequência cardíaca. A frequência cardíaca de 45, tem que ver se é no sono, se é em repouso no dia a dia. Ela pode acontecer. Para você, é menos provável que isso seja causa apenas desse treinamento aeróbico. Acho que você já tem uma tendência de ter uma frequência cardíaca de repouso mais baixa, e com o treinamento aeróbico, nessa corrida, faz reduzir um pouquinho mais. A gente tem vários motivos, isso é muito legal para vocês saberem, tem vários motivos que levam uma pessoa muito bem treinada a ter uma frequência cardíaca mais baixa. Eu vou explicar no próximo story. Algumas explicações interessantes para isso. A primeira delas, que um paciente que tem um coração de atleta, adaptações do coração, como dilatação do coração, aumento do débito cardíaco, basicamente é melhor da eficiência do coração. Então ele consegue, né, nutrir o corpo de sangue com uma frequência cardíaca menor. Então esse é um dos motivos. Outro motivo é que o paciente ele fica, entre aspas, com mais vagotônico, ou seja, o sistema autonômico desse paciente comanda o estresse e a luta e fuga, né, que a gente fala na medicina, faz com que essa frequência seja um pouquinho menor nesses pacientes. Outro motivo, a gente tem alterações dos canais iônicos pelo treinamento. Então tem um canal iônico que chama Funny Channel mesmo, né, que são canais iônicos como se fosse do funny, engraçado. Então isso pode alterar como o cálcio, sódio, potássio, altera a despolarização das células, isso faz o paciente ter uma frequência cardíaca menor. Existem outros. Essas são as explicações mais básicas em relação a essa alteração de frequência cardíaca no repouso de um paciente que faz atividade física. Mas, pessoal, cada paciente tem um organismo. Então, como todos os pacientes, não é porque o paciente ele é teoricamente sedentário, ele faz pouco exercício, que a frequência dele de cardíaca de repouso vai ser alta, né? Então, depende da variabilidade genética de cada paciente. Enfim, esse gráfico que eu estou colocando aqui na tela para vocês podem ver que tem uma curva que respeita aí população, uma curva de estatística populacional, que a gente vê que pacientes, mesmo não atletas, podem ter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa em alguns casos, né? Tá bom?